iniciar uma série de estudo, de reflexão, hoje, na carta do apóstolo Paulo às igrejas da Galácia. E o tema dessa série de estudo que nós iremos fazer é livres, livres, livres. Pois liberdade cristã é justamente o centro dessa carta. Liberdade cristã é o ponto principal que o apóstolo Paulo trata nessa carta. Gálatas é considerada a carta magna da liberdade cristã. Liberdade essa que se contrapõe à escravidão gerada por um legalismo, por uma religiosidade. E junto com esse legalismo vem também um senso de superioridade, se achar melhor que o outro, porque cumpre nos mínimos detalhes aquilo que ele entende como regras para a salvação. Então todo legalismo leva a um senso de superioridade. É só você ver Jesus sempre repreendendo os religiosos, porque eles se achavam superiores aos outros, e essa superioridade gerava por causa de um senso legalista, de um cumprimento da lei, e eles então se achavam melhor. A carta aos Gálatas teve um papel também fundamental na história da igreja, porque quando nós falamos de Lutero e reforma protestante, nós pensamos muito naquele versículo, o justo viverá pela fé. Então nós pensamos na carta aos Romanos, mas Gálatas foi a principal carta que Lutero usou para combater e fincar as estacas da reforma protestante do século XVI, principalmente usando a carta para tratar o assunto da justificação pela fé. A carta aos Gálatas, se acredita que ela é a carta mais antiga do apóstolo Paulo. Se acredita que essa carta foi escrita entre o ano de 48 e 49 depois de Cristo. É endereçada às igrejas da Galácia. Não é a igreja, mas sim as igrejas. Essas igrejas que ficavam na região da Antioquia da Pisídia, que é então a cidade de Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Essa carta percorreu então essas igrejas para tratar desse assunto, da liberdade cristã. Então Paulo evangelizou essa região em sua primeira viagem missionária, Atos capítulo 13 e capítulo 14, você vai ver isso. Mas então, o que levou Paulo a escrever essa carta tão importante naquele tempo e tão relevante para nós? Bom, nós precisamos então entender o pano de fundo dessa carta. O pano de fundo é que, após o apóstolo Paulo evangelizar essa região, debaixo de muito sofrimento, você vai ver, nós iremos ver no decorrer do tempo, que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas que ele sofreu tantas dores, que se fosse possível, os Gálatas arrancariam os seus olhos e dariam ao apóstolo Paulo. Então alguns estudiosos entendem que essa escrita de dizer que daria aos próprios olhos, nós vamos ligar a outras cartas que Paulo não enxergava bem. Tudo isso foi causado na evangelização por Paulo ter pego malária e ter dificultado então a sua visão. Então, algo que alguns estudiosos entendem. Mas após Paulo retornar dessa primeira viagem missionária e ter evangelizado a região da Galácia, quando ele foi então embora, começaram a aparecer outros mestres. Mas não só outros mestres,
falsos mestres. E esses falsos mestres começaram a ensinar um falso evangelho. Não um verdadeiro evangelho que Paulo havia ensinado, mas começaram a distorcer o verdadeiro evangelho. Eles começaram a ensinar que somente o cristianismo, somente o evangelho não seria capaz de salvar aquelas pessoas. Eles precisavam então adicionar algumas coisas para a salvação, porque somente crer em Jesus não bastaria. Então eles começaram a ensinar que precisavam adicionar coisas do judaísmo. Por exemplo, circuncisão, alimentação, se abster de algumas alimentações, guardar algumas datas e assim por diante, que existe e existia dentro do judaísmo. E os gálatas então começaram a seguir esses ensinos e estavam então se desviando agora muito rápido, pouco tempo para você ver o poder, né? Não o poder de transformação, não o poder de salvação, mas o poder de induzir ao erro, a levar até mesmo a uma heresia, porque toda heresia é tirada da Bíblia. Então o poder que ela tem nisso daí, de influenciar as pessoas a deixarem de lado por pouco tempo o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. E então Paulo escreve essa carta para defender o evangelho que ele anunciou e também para defender o seu apostolado, que automaticamente, precisando defender o evangelho de Cristo que ele havia pregado, estava sendo também colocado em xeque o apostolado do apóstolo Paulo. Pois bem, hoje o texto que nós iremos meditar é Gálatas capítulo 1, versículo 1 ao 5, a introdução da carta. Pegue sua Bíblia, deixe aberta. Eu não vou ler, irmãos, a gente vai ir lendo e conversando, pode assentar. Bom para fazer aeróbico. Então nós vamos dividir essa reflexão em 3 partes, que é a defesa do apostolado, uma salvação maravilhosa e a religião do resgate, certo? A defesa do apostolado, uma saudação maravilhosa e a religião do resgate. Primeiro, Paulo inicia logo de cara fazendo uma defesa pelo seu apostolado, né, que estava sendo colocado em xeque. Versículo 1 diz assim, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, quem o ressuscitou dentre os mortos. Paulo, apóstolo, não da parte de homens e nem por intermédio de homem algum. Apóstolo é uma palavra bem usada hoje, né? A palavra apóstolo significa alguém enviado com uma missão específica. John Stott, em seu comentário falando sobre o apóstolo e o apostolado, ele fala que o apóstolo não era uma palavra comum, assim como é nos dias de hoje. Não, o apóstolo não era uma palavra comum que pudesse ser aplicada a qualquer cristão, como as palavras crente, cristão e irmão. Você vai olhar no próprio versículo, o apóstolo Paulo fala sobre o apostolado dele, mas quem estava com ele não tinha nenhum apóstolo. Ele mesmo diz no versículo 2, e todos os irmãos meus companheiros. Então, você percebe que somente ele era apóstolo. Apóstolo era um termo usado então para homens que receberam de Jesus ressuscitado. Após a ressurreição de Jesus, agora eles recebem esse chamado e uma missão. E Jesus então designou esses homens para uma missão.
os apóstolos foram chamados diretamente por Jesus e por ele, então, comissionados para fazer essa missão. Paulo se converteu no caminho de Damasco e Jesus, então, se revelou a ele na Arábia, revela o evangelho a ele, deu essa revelação tão grande. Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 17, ele diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove então revelar seu Filho em mim para que eu pregasse para os gentios, sem detença. Não consultei carne e nem sangue. Quer dizer, ele não foi atrás de homem algum. Ele não recebeu o evangelho de homem algum. Ele recebeu o evangelho de Jerusalém para o... Sabe, essas coisas, eu não sei você, mas eu fiquei pensando nisso. Eu falei, Deus é maravilhoso mesmo. Não tem jeito, porque mesmo que eu não quisesse, Deus falou assim, rapaz, eu ergo a bandeira branca e eu quero paz com você. Porque você não vai fazer isso, mas eu faço com você. O nosso relacionamento, então, com Deus está restaurado agora como filhos. E o nosso relacionamento com Deus está restaurado por meio da paz. E por causa dessa paz agora, que é estado, certo? Nós agora estamos em uma condição, nós passamos agora essa condição de paz. Qual que é essa condição de paz? É a paz de Deus, aquela que Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Ele diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, não é mais paz com Deus, porque você tem paz com Deus. Depois que você tem a paz com Deus, agora você usufrui da paz de Deus, que excede todo entendimento. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então você só tem paz mediante aflições, tribulações, porque Deus estabeleceu a paz com você. E agora você não é inimigo, você é filho. E porque você é filho agora, você usufrui dessa paz de Deus nas tribulações. Essa é a paz que Deus tem para seus filhos. Somente aquele que tem o nome no livro da vida, aquele que foi salvo antes da fundação do mundo, aquele a quem Deus chamou pelo nome e falou, Robert, você querendo ou não, sendo inimigo meu ou não, sendo cheio de mazela, pecador, miserável, eu quero você, rapaz. Essa paz é para essas pessoas, para quem Deus estabeleceu paz. E essa paz não é uma paz circunstancial, que depende de muita coisa. É uma paz ultra circunstancial que não depende de coisas. Aonde o filho descansa nos braços do pai. O mar está revolto, as tribulações, enfermidades, tantas coisas que são acometidas. Você é filho de Deus? Você pode usufruir dessa paz, porque Deus te tornou filho dele. Aleluia. Graças a Deus. Eu gosto muito do que um puritano do século XVI disse sobre a paz. Ele disse, a paz é a fenda da rocha, onde Deus esconde seus filhos na hora da tormenta. A paz é a fenda na rocha. Quer dizer, vem a tormenta. Vêm as tribulações, o mar se revolta, mas Deus tem sempre uma fenda na rocha para nos esconder. E aí nós podemos ficar em paz, em Deus e com Deus. Meu querido irmão, Deus está cuidando de você. Deus está com você. E olha, às vezes a gente precisa ver as coisas. Ver as coisas acontecer. A gente precisa sentir. Eu quero ver algo extraordinário.
Sabe uma coisa? Faça o ordinário e Deus fará o extraordinário. Faça o ordinário. Fale com Deus, cultue a Deus, esteja em comunhão com os irmãos, venha orar, celebre ao Senhor, venha cultuar. Hoje eu coloquei lá, eu estava pensando, domingo é o dia de adorarmos o Senhor, isso é bíblico. E às vezes está em segundo plano, nós precisamos resgatar isso. Então faça isso, porque Deus está com você. Você não está vendo, mas Deus está com você. E se nós fôssemos depender de sentir, ver coisas extraordinárias, isso acontece muito pouco. Então nós iríamos ser crentes muito pouco, em alguns momentos da vida. Mas quando nós temos paz com Deus, nós sabemos agora que nós podemos usufruir a paz de Deus, mesmo não vendo, mesmo não acontecendo. Nós somos filhos. E por sermos filhos e por Deus ter nos tornado filho, nós podemos descansar. Deus está com você. Deus está cuidando de você. Deus cuida de nós, irmãos. Deus cuida de nós. Mas o último é a religião do resgate. Gálatas, capítulo 1, versículo 3 ao 4, que diz assim: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Tradução árabe vai dizer, para nos desarraigar, mas na NVT a qual eu li, é libertar. Ou então, resgatar. Do quê? Resgatar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus Pai. Paulo segue agora para o maior evento histórico em que a graça de Deus foi mostrada, a morte do Filho Jesus na cruz. A morte de Jesus não é um ato de heroísmo. A morte de Jesus não é um mártir. Não foi um revolucionador que morreu e foi criado de Jesus agora um mártir. Não foi um grande filósofo. A morte de Jesus não é um ato de heroísmo nem de mártir, mas é uma oferta. A morte de Jesus foi uma oferta pelo nosso pecado. A única forma de nossos pecados serem perdoados e esquecidos foi por causa da morte que foi a oferta de Jesus por nós. Por isso o cristianismo é a religião do resgate. Resgatar é a palavra grega esairel. Essa palavra era usada para aqueles que estavam em grande perigo e que seriam incapazes de salvarem a si mesmo. Tem alguém aqui capaz de se salvar? Não tem. Ninguém. Então, quando Paulo escreveu, olha, por meio da morte de Jesus, nós somos resgatados. Vocês não são capazes de se salvarem. Mas por meio da morte de Jesus, agora nós somos salvos. Porque não é nós que fazemos, mas Deus fez isso. Mas eu quero que vocês percebam do que Cristo nos liberta com sua morte. Versículo 4. Deste mundo perverso. Jesus nos resgata desse mundo perverso. E existem algumas palavras para mundo no grego. Uma delas é cosmos. Mas não é essa palavra que Paulo está dizendo, não é dizendo, olha, não é do mundo cosmos, ou seja, universo, a criação, os seres humanos. O apóstolo Paulo usa a palavra aionos, ou seja, essa era perversa. O apóstolo Paulo está dizendo, por meio da morte de Jesus, nós somos resgatados dessa era perversa. Nós somos resgatados desse sistema mau, desse mundo mau.
desse mundo perverso. E é por meio da morte de Jesus que isso acontece. Ou seja, o mundo que está sob a dispensação do mal. A Bíblia nos diz que o mundo jaz no maligno. Cristo então nos resgata desse mundo, dessa era perversa, desse sistema mau que está sob o domínio do mal. O que seria isso? Cristo nos resgata de um mundo, de um sistema, de uma era hedonista, aonde as pessoas estão em busca do prazer, aonde as pessoas estão em busca de satisfação da sua carne, aonde as pessoas estão em busca de prazer da carne. Cristo nos liberta, então, por meio da sua morte, desses pecados, porque nós não éramos capazes. Mas por meio da morte de Jesus, Ele nos liberta desse mundo hedonista, que está sob o domínio do mal. Ele nos liberta desse mundo que visa buscar poder e fama. Isso é um mundo sob o domínio do mal. Não é um mundo sob o domínio de Deus. Isso é o sistema, é a era perversa. Cristo, por meio da sua morte, Ele nos liberta de um mundo onde a pessoa não é julgada pelo que tem, e nem pela cor da sua pele. Por quê? Porque isso é um mundo sob o domínio do mal. Isso é um mundo sob o domínio do mal. E Cristo nos liberta dessas coisas, por meio da sua morte. Cristo nos leva agora para uma era futura que se pode viver a partir de já, a partir de agora. O reino do seu amor. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Ele nos libertou. Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe agora de volta para o reino do teu amor, seu Filho Cristo Jesus, no qual nós temos a remissão e a redenção dos nossos pecados. Nós estávamos nessa era perversa, nesse sistema mau, sob o domínio do inimigo, mas Cristo nos libertou e nos trouxe para viver o teu reino, para viver no teu reino, para viver os valores do reino, para viver não de ideologias partidárias, mas para viver o que a Bíblia diz, os valores do reino de Cristo Jesus. Cristo nos libertou para isso. E a morte de Cristo, então, não é apenas para dar perdão, é lógico, é isso, mas para que também, sendo agora perdoados, vivendo agora nesse reino de amor do Filho Jesus, nós possamos viver uma nova vida debaixo da dispensação de Deus e não da dispensação do mal. Meus irmãos, não tem campo neutro nisso. Não tem como ficar em cima do muro nisso. Ou nós vivemos no reino de Deus, sob o domínio e sob a dispensação de Deus, ou nós vivemos sob a dispensação do mal. Não existe campo neutro nisso. Não existe um pé lá e um pé cá. Jesus morreu na cruz. Jesus morreu para nos libertar desse mundo mau. Jesus morreu por nós para que essa era perversa não pudesse agora mais exercer domínio sobre nós. E apesar de ainda vivermos cronologicamente nessa era, e ela ainda nos causar diversas tribulações, nós fomos legalmente resgatados por Deus. Nós fomos resgatados por Deus. E pela morte de Jesus agora fazermos parte de um novo reino, o reino de Cristo Jesus. Glória a Deus. Pode dar um glória a Deus? Cristo nos chamou para viver esse reino, irmão. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus.
que eu posso dizer a você nessa noite, se você ainda anda, como diz, abestado nesse mundo sob o domínio do mal, entregue sua vida a Jesus. Entregue sua vida a Jesus e venha fazer parte conosco desse novo reino. Venha viver sob a dispensação de Deus. Não falo para você que é fácil. Não é. Não é. Aliás, é muito pior. Mas olha, ser chamado de filho de Deus, ter paz com Deus e ter a paz de Deus é somente para aqueles que fazem parte desse reino de amor do Filho Jesus. Encerro nessa noite com a doxologia de Paulo. Após essas coisas que ele disse, o coração, doxologia é um cântico, é uma música, é expressar a grandeza de Deus. E olha, eu acho que Paulo estava tão cheio assim, conforme a gente for ler. Eu li e reli esse texto essa semana várias vezes, sabe? E aí, pensando nisso, eu falei, Paulo estava coração aqui queimando mesmo. Que chega no final, ele expressa essa doxologia a Deus e diz: a qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Aí ele dá um brado: a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar com você. Que Deus fale ao teu coração. Que Deus continue falando ao teu coração. Você é filho. Você vive um novo reino. Não tem como ter campo neutro nisso. Ou você está sob o domínio e debaixo desse mundo perverso, sob a dispensação do mal, ou você está sob a dispensação de Deus. Em nome de Jesus, entregue sua vida a Ele. Vamos orar? Ó Deus, pode se colocar de pé, nós vamos orar e cantar. Ó Deus, te agradecemos por tão grande salvação, Deus. Ó Deus, eu quero expressar gratidão a Ti. Gratidão a Ti, Senhor, pela salvação, Senhor, da minha alma. Totalmente inimigo Teu, Senhor. Ó Deus maravilhoso. E eu Te louvo, Senhor, porque o Senhor me resgatou, o Senhor nos resgatou desse mundo perverso, Pai. Ó Senhor, eu Te louvo, Senhor Jesus, porque o Senhor nos tornou Teu Filho, Pai. O Senhor ergueu a bandeira da paz e estabeleceu paz conosco. E agora nós podemos usufruir da paz que o Senhor tem para nós, Pai. Ó Senhor, Te louvamos, Pai. Te louvamos nessa noite. Que essa palavra continue falando aos corações, Senhor, nessa noite. Falando conosco, Pai. Ó Deus, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus.